Good evening, everybody! E aí, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Por Dentro da Pronúncia. Aqui nesse programa eu te mostro o caminho para você falar inglês fluente e soar como nativo. E eu sou a Teacher Carla Moraes, se você ainda não me conhece. E no episódio de hoje eu vou te mostrar as razões pelas quais você não consegue falar inglês fluente e soar como nativo, mas deveria. Gente, hoje nós vamos levantar muitas lebres aqui, mas também vamos... Nossa, tá com pressa. Mas também vamos chegar a algumas conclusões, né? E você vai entender melhor qual é esse processo que te impede de falar inglês fluente e soar como nativo, tá bom? Então é o seguinte, você já deve estar se perguntando assim, se eu estudo você já deve ter se perguntado, né? Se eu estudo inglês a minha vida toda, por que então que eu não consigo falar esse diacho desse inglês? Ele parece tão difícil, meu Deus do céu! São vários os motivos pelos quais você ainda não consegue falar inglês fluente só como um nativo, mas deveria. Você sabia que existem algumas dificuldades que só as pessoas que estudam inglês têm? Isso é verdade. Existem problemas, pequenos problemas que quem estuda outros idiomas, por exemplo, espanhol, italiano, francês, elas não têm. Só pessoas que estudam inglês têm alguns pequenos problemas. Eu vou passar para vocês aqui alguns desses obstáculos, né, que te impedem de falar inglês fluente e soar como um nativo hoje aqui nessa live, tá? Mas primeiro, eu gostaria de fazer uma pequena reflexão sobre como é que funciona o sistema de ensino no Brasil hoje. Ai, meu Deus, nem adianta aí fazer essa cara de ai, Jesus, né? Lá vem ela achando que... Não, não vem fazendo essa cara feia, não, achando que você já sabe que tá tudo uma porcaria e que você é uma pobre vítima do descaso das pessoas que estão no poder. Para já com essa tonteira. Para já com isso. Pá, pá, pá. 3 tapas na sua cara. Acorda. Vamos. Se você quer realmente falar inglês fluente e soar como nativo, assumir uma postura de vítima é a última coisa que você pode fazer na sua vida, tá bom? Tem muita coisa que é sim problema do sistema educacional, mas tem muitas coisas que o problema é seu, é pessoal, tá? São coisas que aconteceram com você durante esse seu processo de aprendizagem que podem estar te atrapalhando. E, é claro, existem dificuldades que são próprias do idioma, né? Todo mundo tem. Não só eu, você, mas tem problema nesse idioma, naquele outro, tá? Então, assim, tem coisas que é realmente problema do sistema educacional, que te atrapalharam, né? E tem coisas que são próprias do idioma, que são um pouco mais complicadas. No Brasil, a gente tem um sistema de ensino baseado em abordagens de ensino que já são muito ultrapassadas. E ninguém se interessa em mudar esse quadro. Então, uma criança ou um jovem que frequenta qualquer tipo de escola regular no Brasil, seja ela da rede pública ou da rede privada, tem acesso a uma metodologia que há muito tempo já não atende às necessidades intelectuais que já dessas crianças, desses jovens, né? Hoje em dia as crianças e os jovens eles nascem assim muito mais tecnológicos, né? A tecnologia faz muito mais parte da vida dessas crianças, desses jovens, e o sistema educacional do Brasil não acompanha isso, ó. As aulas de idioma são de dar dó, gente. Olha, eu já fui professora em escola pública e eu sei do que eu tô falando, tá? Ninguém leva o ensino de idioma nas escolas regulares a sério. E assim, nem na rede pública e nem na rede privada, tá? Não vai achando que, o fulaninho estuda numa escola particular, então ele deve saber mais inglês que eu. Bulhufas. Ele não deve saber nada. E assim, mas ele faz inglês lá na escola de idioma. Às vezes nem isso adianta, tá? Porque dependendo da escola de idioma, ó... Bom, é humanamente impossível fazer com que 25 ou 40 alunos, né, tenham o mínimo de contato necessário para que esse aluno consiga falar inglês fluente e soar como nativo, certo? Então, assim, na tentativa de sanar esse problema, os pais dessas crianças ou jovens aí buscam as escolas de idioma, que é o que eu estava falando, né? E essas, por sua vez, não são muito diferentes das escolas de ensino regular, que é o que eu estava falando também. Nas escolas de idioma, as salas de aula têm uma quantidade de alunos que faz com que a aprendizagem fique extremamente prejudicada. Lá na escola regular, tem de 25 a 40, né? Nas escolas privadas, tem 25 alunos na sala de aula. Na escola pública, tem 40. Então, assim, para você fazer com que esses 40 alunos tenham contato com o inglês, o tanto que eles precisam para aprender a falar inglês, é impossível. Na escola de inglês, você fala, o número é reduzido de aluno, mas assim, tem de 12 a 15 dentro de uma sala. Você acha
realmente que com 15 criaturas dentro da sala, você consegue fazer com que todo mundo tenha o mesmo contato que ele precisa, ou o contato necessário que ele precisa para conseguir falar inglês? Isso sem contar que as escolas ainda baseiam suas metodologias de ensino em métodos tradicionais que têm o seu foco no ensino da gramática, em vez das habilidades de conversação e escuta. Até aqui, gente, tudo isso aí que aconteceu com você é culpa da escola, tá? Então, assim, a escola não se moderniza, a escola não foca em querer o melhor para o aluno, realmente. Eles não estão muito interessados em te ensinar. As escolas de idiomas também não estão muito focadas em ensinar. Elas querem mais que o aluno fique ali pagando mensalidade durante séculos, seculorum, para ele sair mais ou menos meia boca e achar que fala inglês, tá bom? E muitas vezes não fala. Aguinha para teacher. Quando a gente passa para a aula de idioma, dentro das escolas, ainda tudo fica muito pior. O que acontece nas aulas de idiomas, é de causar pavor, né? Em qualquer um que tenha o mínimo de amor pelo ensino, que é o meu caso. Por isso eu parei de dar aula em escola, pelo amor de Deus. Os professores não têm preparo suficiente para ministrar as aulas de inglês. Eu já vi professor de química substituindo de inglês, de matemática substituindo de inglês. E assim, um rebosteio, né? Sem preparo, os professores não têm, às vezes, condições de saber como se pronuncia as coisas em inglês. Eles não sabem explicar os tópicos gramaticais tão amados pelos métodos que eles usam para os alunos, né? E aí, o pior de tudo, eles não fazem ideia de como se corrigir um aluno sem causar trauma ou nenhum tipo de dano. Gente, isso aí é muito grave, tá? Eu não tô dizendo que todo professor é assim, tá? Existem ótimos professores em todos os lugares, tá? Nas escolas públicas, na escola regular, nas escolas de idioma. Nem todo professor é ruim, né? Pelo amor de Deus, tem muita gente boa por aí. Mas o que a gente vê é que uma grande parte, né, dos profissionais não sabe o que estão fazendo com seus alunos. Não fazem ideia, tá? Parece que é todo mundo ali caído de paraquedas, assim. Ah, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Vou ser professor. Ah, Jesus. Bom, eu mesma recebo alunos que já passaram por todo tipo de escola, já fizeram todo tipo de aula de inglês, e aí eu posso garantir para você que a maioria esmagadora desses alunos não consegue falar inglês fluente, soar como nativo, porque eles foram ridicularizados quando tentaram falar, ou cometeram algum tipo de algum tipo de erro, né, ao tentar falar inglês, tanto por colegas, né, foram ridicularizados tanto por colegas, professores, familiares, amigos, gente que não tem noção, né? Então, assim, você tem noção do que isso pode fazer com uma pessoa que está tentando, assim, dar o seu melhor? Né? Tá naquele momento, assim, eu vou me expor ao máximo, aí chega um retardado, estapá! Eu já tive alunos que assim, eram extremamente traumatizados e que chegavam e falavam assim, teacher, eu odeio fazer inglês, mas eu preciso aprender esse negócio. Agora, você imagina como é que é para uma pessoa que odeia fazer uma coisa e ter que fazer aquilo do mesmo jeito. Assim, eu tenho que aprender esse trem. Gente, isso é uma tortura. Onde já se viu acontecer uma coisa dessa? Nossa relação com o idioma, ela se dá num nível emocional. E se qualquer coisa afeta isso de forma negativa, é muito mais difícil tentar fazer com que isso se torne uma coisa positiva. Certo? Então, hoje em dia, a gente tem um bando de gente que sabe que precisa falar inglês fluente, soar como nativo, mas que tem uma relação muito ruim com o inglês e que a pessoa se fecha completamente e parece que não aprende nada e não importa o que você faça, que parece que a pessoa não progride, ela não consegue dar um passo, né? Ela é intermediária para sempre, fica lá, parada. Por quê? Trauma, bloqueio, né? Coisa de gente tonta. Olha o pesadelo que é isso. E aí, tudo isso porque algum engraçadinho resolveu zoar você quando você mais precisava de apoio. Chega a ser triste um negócio desse, né? Tipo assim, pessoa que não tem a mínima noção, esses bullying por aí, né? Essa gente tonta mesmo, que fica aí dando uma de... A pessoa nem tenta, ela nem sabe tentar e fica zoando o outro. Fica coibindo, né, ainda o coitado do colega. Fala sério, gente. Ó, tem gente que merece tomar uns tapas, tá? Mas deixa eu me controlar. Bom,
Dentro da abordagem natural, criada pelo professor Steven Krashen, ele levanta realmente a hipótese do filtro afetivo, que é considerado um bloqueio mental, eu vou ler para você, que impede os indivíduos de utilizarem totalmente o input compreensível que eles recebem para a aquisição da língua, tá? Então, assim, não, vamos continuar aqui. Vários fatores favorecem esse bloqueio, dentre eles os de ordem psicológica, como desmotivação, falta de autoconfiança, insegurança, dentre outros, tá? Assim, perceba aí, ó, que as nossas emoções têm tudo a ver com a maneira que a gente aprende um novo idioma, tá? Então, se você tem emoções negativas relacionadas com o inglês, fica bem mais difícil aprender. E isso pode se dar no nível de subconsciente. E você pode nem saber que sua relação com o inglês tem base em emoções negativas. Olha o estrago que aquele tontinho fez na sua vida. E assim, quem tem que consertar isso aí sou eu. Lógico, né? Todo mundo chega aqui na teacher, aquela hora, pelo amor de Deus. Não, brincadeira, né? Brincadeiras à parte, você não tem ideia do que é tentar recuperar um aluno cheio de trauma aqui no Brasil. Você não tem noção. E tem muita gente que chega assim para mim, né? No Brasil, eu acredito que existem assim, milhões de pessoas traumatizadas com inglês por causa de situações que aconteceram lá no passado, né? E que a pessoa carrega até hoje. Sabe? Uma zoadinha, uma risadinha, alguma coisinha que aconteceu, a pessoa leva isso assim. Parece a cruz de Cristo, carrega eternamente. Jesus, amado. Aqui, a culpa é do outro. E também é sua que não foi atrás de resolver esse problema, né? Então, assim, a culpa é do outro que botou o dedo na sua cara, fez você se sentir daquele jeito, mas também você não fez nada com relação a isso, não foi atrás de se curar desse negócio. Bom, né? Então, assim, já tem culpa da escola, já tem culpa do outro que fez gracinha com você, e tem sua própria culpa aí de você não conseguir falar inglês fluente só como nativo. Agora, eu vou falar um pouco, então, dos obstáculos que te impedem de falar inglês fluente e soar como nativo. Já que a gente passou aí pelo sistema educacional, né, e a sua relação com o inglês, as suas emoções, que são extremamente importantes, tá? É engraçado, né? Engraçado não, assim. Dentro da abordagem natural, lá do professor Steven Krashen, ele fala que quanto menos estresse você tiver para conseguir adquirir o idioma, mais fácil você adquirir esse idioma. Então, assim, quanto menos estressado você tiver para conseguir, né, se expressar, falar e tentar treinar mesmo esse idioma, melhor. Que é o que não acontece dentro das escolas de inglês ou dentro das aulas de inglês nas escolas regulares, né? É aquela tensão, aquela coisa, todo mundo te olhando, todo mundo esperando, você fala, minha nossa senhora, é uma coisa terrível. Então, assim, é muito difícil você aprender numa escola, né, a fazer o que você tem que fazer, a falar inglês fluente e soar como nativo. É extremamente complicado, porque o seu nível de estresse está lá em cima e isso te impede, ele bloqueia, né, a sua visão, seus ouvidos, você não consegue falar, você não consegue ver, você não consegue nada. Então, dentro da abordagem natural, que é a base, né, para toda a metodologia que eu uso no meu curso, você tem que criar um ambiente mais tranquilo, menos estressante, para que o aluno consiga realmente desenvolver uma fala mais natural. Então, vamos lá aos obstáculos aí que eu falei, que te realmente impedem, que são coisas que são inerentes do idioma, tá? Então, o primeiro obstáculo é dificuldade em aprender a escrever. Aprender a escrever um outro idioma é sempre uma tarefa muito desafiadora, né? Mas parece que quando se trata de inglês, o negócio fica ainda mais difícil, porque a gente precisa saber algumas coisas que regem, né, o inglês para a formação de frases e tudo mais, ainda tem a ortografia, né, que é o modo como as pessoas escrevem as palavras. Isso tudo dificulta, né? Então, assim, o inglês, ele tem uma história meio confusa, porque ele tem as suas origens em diversas línguas, né? Ó a mistureba aí, né? Ficou de louco, já começa desde aí. Então, a escrita é por si só mais complexa mesmo, e é mais difícil de aprender. E assim, a coisa mais difícil para nós brasileiros que estudamos inglês é entender como esses dois idiomas são diferentes. Inglês é completamente diferente de português, né? Veja só, português tem a sua origem no latim, enquanto o nosso amado inglês tem origem anglo-saxônica. Então, o que acontece? O inglês é um idioma do ramo germânico que foi levado para a região lá onde é a Grã-Bretanha hoje pelos povos da Alemanha, da Dinamarca e da Holanda. Esses povos, lá naquela época, eles falavam dialetos anglo-frísio e saxão antigo, que originaram o inglês. Então, isso faz com que os sons e a escrita e a estrutura
do português e do inglês sejam completamente diferentes. E é isso que a gente tem que botar aí na sua cabecinha maravilhosa quando você for estudar inglês, que inglês e português são idiomas diferentes. Não adianta você querer fazer uma coisa e encaixar na outra. Ah, isso aqui é para... Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Como é que a gente pode assim, superar essa dificuldade? Lendo, né, meu caro cara pálida? Eu sei, ler, eu não gosto de ler. Você tem que aprender a ler, você tem que passar a gostar. Mesmo as pessoas que estão no nível mais básico de inglês, pode pegar livros, artigo de revista, reportagens mais simples, e até mesmo as postagens aí das redes sociais, né, podem te ajudar a fixar a estrutura e a ortografia do idioma, né, de inglês. Então, assim, quanto mais você lê, mais você fixa a ortografia das palavras. E não adianta estressar. É um passo de cada vez. Então, assim, para você conseguir aprender a escrever melhor, você tem que ler mais. Porque aí você vai vendo como é que é a grafia daquelas palavras. E aí você vai aprendendo. Então, não adianta sapatear, estribuchar, não adianta. Tem que ler, tá? Você tem que ler. Ler também é um ótimo mecanismo para você aumentar o seu vocabulário. Você que fica aí reclamando, eu não tenho vocabulário, eu não sei como aumentar o vocabulário, o que eu faço para aumentar o vocabulário? Lê. Ler é a melhor coisa que existe para você aumentar o seu vocabulário, para você aprender a escrever, para você analisar como que as frases são estruturadas ali, sem ter que ficar estudando gramática, sabendo, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, ler é a melhor solução para que você consiga aprender a escrever melhor e aumentar o seu vocabulário. Segundo obstáculo, dificuldade em aprender a pronúncia. Quando eu falo de pronúncia, o povo já até estribucha, né? Parece uma minhoca mal matada. Para com isso. Como eu já disse, os dois idiomas, português e inglês, vêm de origens bem diferentes. Não apenas no que diz respeito à ortografia, mas também à pronúncia. Ou seja, os sons desses idiomas, assim, tem nada a ver. Muitos sons do inglês não se parecem em nada com o que temos, os sons que a gente tem em português. E é por isso, né, que os alunos de inglês têm tanta dificuldade em aprender os sons da língua inglesa. Principalmente os alunos iniciantes, que acabam não se achando capazes de produzir esses sons, que são muito diferentes. É diferente demais, eu não consigo. E aí, no fim, eles desistem de aprender a falar inglês fluente só como nativo. E aí, isso fica ainda mais grave quando as pessoas se comparam com pessoas que falam a língua fluentemente. Olha, gente, eu sei que no começo pode ficar mais difícil mesmo, né? De você ter que... Tem alguns sons em inglês que, minha Nossa Senhora, parece que a boca vai cair, os dentes vai cair tudo, que a sua língua vai pular para fora, que você vai engolir a língua. Eu sei. É ruim, mas assim, se você não passar pela coisa ruim logo no começo, depois, eu tenho certeza que você vai deixar isso para lá, você vai começar a falar a coisa do jeito que você acha que é, e depois, para corrigir isso, nem o Senhor Jesus descendo aqui na terra vai conseguir tirar isso de você. A pronúncia errada de uma palavra, ela gruda em você de um jeito que, assim, minha Nossa Senhora, como é que faz para tirar isso de você depois? Não sei. Não sei. É muito difícil. Tem que ter muita autoconsciência do que você está fazendo, do que você está falando, para você conseguir se autocorrigir. Porque às vezes não é o professor que corrige. E não adianta mesmo. Às vezes não é mesmo, tá? Então, assim, e ainda mais, por exemplo, você já estuda inglês há algum tempo. Fala assim, nossa, será que eu já não devia estar falando igual o fulano que já fala melhor que eu? Ai, gente, quando você começa a se comparar com alguém que já fala um pouco de inglês, aí sim você colocou tudo a perder. Assim, você não sabe qual é a trajetória, qual é a jornada daquela pessoa dentro dos estudos ali de inglês. Você tem que se focar na sua jornada, no que você está fazendo para poder falar inglês fluente e soar como nativo. É isso que importa. Não importa se o fulaninho faz inglês há 2 segundos e já fala. Mentira isso, tá? Ninguém fala tão bem assim, tão rápido. Então, fica calmo, se foca no seu processo. O processo é seu. É o seu jeito de aprender, é o seu jeito de falar. E se você quiser falar muito bem, realmente, falar fluente e soar como nativo, você vai ter que passar por um processinho aí, né? E você tem que respeitar esse processo. Não adianta querer meter o pé pela mão, não adianta. Você tem que fazer uma coisa de cada vez, tá?
Como é que a gente vai superar a dificuldade de aprender a pronúncia? Praticando. E com frequência ainda, tá? Assim, não é praticar uma vez por semana, não. É todo dia. Você precisa tentar falar inglês todo santo dia da sua vida para melhorar a sua pronúncia. Sim, todo santo dia. Porque, assim, para falar português, você não praticava todo dia? E por que para falar inglês você quer praticar uma vez por semana? Você acha que uma pessoa que pratica um esporte uma vez por semana pode ir para as Olimpíadas? Tipo, eu faço, sei lá, remo. Eu pratico uma vez por semana, 1 hora. Você acha que essa pessoa vai ter algum dia condição de participar de uma Olimpíada? Ela vai ter algum tipo de preparo físico? Não tem. É a mesma coisa que o seu inglês, gente. Você quer falar inglês fluente só como nativo e praticando 1 hora por semana? Como assim? Você tem que praticar todo santo dia. Você precisa treinar os seus músculos faciais. A sua língua precisa conseguir fazer os sons do inglês, que são diferentes do português. Gente, você não sabe, a gente tem, assim, no mínimo 43 músculos no rosto. E, assim, quando a gente articula português e quando a gente articula inglês, a gente está fazendo articulações totalmente diferentes. Às vezes, tem músculos que a gente usa para falar português que não usa para falar inglês, tem músculos que só usa para falar inglês e não usa para falar português, tá? Então, você tem que treinar isso no seu rosto. A sua musculatura tem que ser preparada para você falar inglês. A sua língua, ela tem que ser treinada para fazer alguns sons de inglês, porque senão você não consegue falar esse negócio, tá? No começo, eu sugiro que você fale mais devagar e vá exagerando a pronúncia dos sons, né? Até eles se acomodarem, né? Eu falo, gente, você tem que acomodar o som na sua boca, no seu rosto, até que tudo fica bonito, tá bom? Outra coisa que pode ajudar na pronúncia é escutar o máximo de inglês possível no seu dia a dia. Toda live eu falo isso, gente. Você tem que escutar inglês todo dia, né? Todo santo dia você tem que escutar inglês. Você pode escutar música, podcast, audiolivro, filme, série, tudo que você quiser, tá? O seu cérebro precisa de tempo para se acostumar com esses sons, para que seja mais fácil para você conseguir imitar depois. Quanto mais você ouvir, mais rápido, mais fácil você vai conseguir começar a produzir esses sons que você está ouvindo, tá bom? Eu gosto muito de música, né? E essa maneira de você treinar duplamente, né? A sua pronúncia. Você escuta os sons com clareza e aí você aprende a pronúncia. E você aprende cantando. É muito gostoso. Eu mesma aprendi inglês tirando letra de música e cantando. Então, assim, eu sempre indico música, mas não é só para ouvir a música. É ouvir e treinar, tá? Vai cá, só. Não. Você vai ouvir, ler a letra, tenta acompanhar, cantar junto. Isso é extremamente importante. Isso vai te dar ritmo de fala, isso vai te dar vocabulário também, tá? Então, assim, cantando a música junto, escutando e lendo e ouvindo a pronúncia e fazendo a pronúncia o mais próximo possível. Tudo bem? Escolhe uma música que você gosta. Tenta cantar exatamente como canta lá o seu cantor favorito, tá? Com o tempo você vai ficar melhor nisso. Você não precisa ser, né, um grande cantor, não precisa cantar afinado nem nada, mas tem que falar as palavras. O mais importante é sempre continuar praticando, tá bom? Não precisa cantar afinado não, precisa ter vergonha também. Que quando eu tava aprendendo, eu me trancava lá no meu quarto e ficava... Nem sei como minha mãe me aguentava em casa. Nossa Senhora, judiação. Coitada, né? Terceiro obstáculo, vergonha de praticar. Esse eu sei que vai me tocar. Um outro obstáculo que os alunos de inglês têm que superar é a vergonha de errar. Que é muito comum para todo mundo, né? Para qualquer pessoa que estuda um segundo idioma, todo mundo tem essa santa vergonha de praticar, vergonha de falar. Ou qualquer coisa que a gente está aprendendo, na verdade, né? A gente tem medo de errar, a gente tem medo de tentar e tudo mais. Todo mundo tem medo de ser julgado pelos seus conhecimentos e ser taxado de burro, né? Tipo assim, aquela velha história que eu falei antes, né? Você tá lá tentando e vem um tonto e te aponta o dedo e dá uma risadinha. E aí, né? Muitas pessoas já passaram aí, né? Por essa situação de ter sido zoada, né? E aí depois a pessoa realmente cria um bloqueio emocional com relação ao inglês, como eu já falei antes também. Então, assim, o problema disso é que, como tudo na vida,
A gente só aprende uma coisa nova, a gente só aprende a falar inglês fluente, soar como nativo, se praticar. É impossível falar inglês fluente e soar como nativo sem praticar. Não tem como. Não tem. Duas coisas imprescindíveis para você falar inglês fluente como nativo. Fluente como nativo. Fluente e soar como nativo. Nossa, né? Escutar inglês todo dia e praticar todo dia. Não tem jeito, né? Isso, assim, é porque a prática é que ajuda a tirar as dúvidas, a fixar as expressões, melhora a pronúncia, deixa os diálogos mais naturais. E, assim, se você tiver alguém para corrigir ainda de uma maneira que seja suave, delicada, né? Uma maneira que seja mais certa de ser corrigido, né? Você vai ter... você tem possibilidade de falar corretamente muito mais, muito maior, porque a pessoa ela, né, te auxiliou de uma maneira que não te prejudicou, que não causou nenhum tipo de trauma em você e tudo mais. Dentro o povo ama correr aqui. Nossa Senhora. Dentro da abordagem natural, os alunos são estimulados a falar e, assim, a correção, ela não é feita de forma assertiva, né? O aluno, você deixa ele falar e ele vai ouvindo você repetindo certo, até que esse input, né, ele comece a fazer sentido para o aluno. E aí ele começa a falar certo só de ouvir você falando certo. Então, a gente não corrige o aluno dentro da abordagem natural, tá? Ele vai falando naturalmente, ele vai chegar na forma correta naturalmente. Então, dentro da abordagem natural não tem muita correção. Por que eu estou falando da abordagem natural? Porque é a metodologia na qual eu embaso o meu curso, tá? Então, como é que a gente vai superar o medo de praticar? Para praticar a pronúncia, começa em casa, sozinho, na frente do espelho. Com o tempo, você vai ganhar confiança, segurança e vai conseguir falar com seus amigos e colegas de classe com mais facilidade, tá? Então, assim, comece praticando sozinho mesmo, tá? Escolhe, assim, às vezes, pega algum texto, ou mesmo uma música, né? Lê a música para você se escutar falando, grava isso, né? E pratica. E faz sozinho mesmo, porque assim, gente, quando eu tava lá aprendendo a falar inglês sozinha, né? Eu aprendi inglês através de música. Então, eu não tinha ninguém com quem praticar. Eu não tinha amigos que falavam inglês, pessoas na escola que falavam inglês, não tinha ninguém. Eu falava sozinha, né? Eu ficava falando sozinha. Parecia uma doida, assim, mas e daí, né? Eu hoje sou fluente e quem me criticou não é. Então, eu falava muito sozinha. Naquela época não tinha celular pra gente ficar se gravando, né? Mas muito provavelmente eu teria me gravado. Eu acho que eu me gravei algumas vezes no meu rádio gravador mesmo, né? No meu rádio toca-fitas lá. Porque é muito importante você se ouvir falando esse outro idioma, né? Pra gente ir se acostumando com aqueles sons mesmo. Então, assim, é muito bacana você começar sozinho mesmo. Se você não tem com quem praticar, se você ainda não se sente seguro o suficiente, comece sozinho mesmo, né? Vai no banheiro, assim, na hora que você vai tomar banho, faz umas frases lá, conversa com você mesmo, repassa o seu dia. Aliás, eu recomendo muito a gente fazer isso na hora do banho, porque é um momento de relaxamento, né? Lembra que eu falei para vocês em algum momento da nossa existência aqui? Não sei se foi... acho que foi numa outra live, na live passada, que quanto mais estressante o ambiente, menos o aluno aprende. E quanto mais relaxante o ambiente, mais ele aprende. Então, no banho, né, é um momento de relaxamento mesmo. Então, aquele seu momento de relaxamento ali pode te propiciar a maior aprendizagem mesmo. Você pode até se surpreender com as coisas que podem vir ali naquele momento do seu banho. Tipo, ai, nossa, eu nem sabia que eu sabia isso em inglês. Isso é muito interessante, é muito bacana mesmo. Então, assim, tenta, né, na hora do banho, fala lá inglês com você sozinho, não tem problema, ninguém tá lá. E, assim, não importa se não tem ninguém ali para te corrigir, o que importa é que você tá falando, que você tá praticando. Em algum momento depois você vai acertar isso aí, tá? Não precisa se preocupar com isso, não. Lembre-se que errar não é apenas normal, mas também é necessário para quem está estudando um segundo idioma. Eu sei que todo mundo tem muito medo de errar, né? Mas se você está praticando ali sozinho, fica tranquilo, porque depois é o que eu disse, você vai acabar acertando isso de maneira mais natural. Ter dificuldade em aprender a falar inglês fluente e soar como um nativo é algo mais comum do que você imagina. Não pense que você está sozinho nisso, não, tá? Praticar em voz alta também é uma ótima maneira de aprender
a lidar com esse seu medo aí de praticar, né? Então, assim, escolhe um textinho lá, curtinho, que você conheça as palavras, para você ir se habituando a falar inglês mesmo, né? E lembra, sempre que você puder, grave você se falando ali, né? Para você se escutar depois. E aí, se o seu problema for realmente um trauma, né? Tipo, alguém te zoou e você tem um bloqueio com relação ao inglês, por isso que eu não falo, que eu não pratico, eu não vou me expor, né? Eu recomendo que você procure algum tipo de terapia, tá? E eu não tô brincando agora não, para ajudar a dissolver essas emoções negativas. Tem uma técnica que eu gosto muito que se chama EFT, que é Emotional Freedom Technique. Ela é uma técnica muito simples de ser praticada e a EFT é feita exatamente para liberar emoções negativas. Tanto é que ela se chama Emotional Freedom Technique, que é a técnica de liberação de emoções, tá? Então, eu acho muito bacana. Se você se dispuser, né, a EFT é uma grande ajuda, é um grande caminho para você se tratar e curar dos seus obstáculos. Gente do céu, mas essa molecada na rua hoje tá um inferno, né? Coisa de louco. Ó, soltando bomba, nem é tempo de festa junina mais, para com isso. E meus cachorros ficam loucos, né? Vocês estão escutando. Os cachorros da vizinhança ficam loucos, os meus também ficam loucos. Mas tudo bem, vamos lá. Quarto obstáculo, falta de imersão. Muita gente acaba tendo dificuldade em aprender a falar inglês porque só consegue ver alguma coisa de idioma na hora da aula. E naqueles minutinhos lá que você vai fazer aquele homework, né? Vai fazer a tarefinha ali. É só aquilo que você vê de inglês. Meu Deus do céu. Dessa forma, sem qualquer imersão, o processo de aprendizagem se torna muito mais lento e bem menos prazeroso. Tem umas crianças que mereciam, né, tomar uns tapas de vez em quando. Eu sei que não pode bater, mas dá vontade. E com isso, né? Eu não quero dizer que todo mundo que estuda inglês precise ir para um país estrangeiro que fala inglês, né? Para você ter uma imersão total. Gente, mas quem se propõe a aprender a falar inglês fluente, soar como um nativo, deve mergulhar de cabeça nesse aprendizado e se cercar de inglês o máximo possível. Como é que eu faço isso, então? Meu Deus do céu, como é que você vai fazer uma imersão dentro da sua própria casa? Seguinte, você pode assistir filme em inglês e série regularmente. Se você já estiver no nível intermediário, você vai assistir com legenda em inglês. E se você estiver no nível avançado, assiste sem legenda. Isso eu sou básico. Eu vou te recomendar fazer o seguinte. Pega um filme que você já assistiu, que você já conhece a história, que você não vai ficar desesperado se você escutar aquilo só em inglês, porque você já conhece a história, tá? E assiste em inglês, com legenda em inglês, ou sem legenda, o que você quiser, tá? Porque assim, você não precisa se preocupar realmente em entender o filme, né? Porque você já sabe o filme, você já viu aquele filme algumas vezes e beleza. Então, se você é básico, comece com um filme que você já viu. Se você é intermediário, como eu disse, assiste com legenda em inglês. Se você é avançado, faz sem legenda. Por que não, né? Escute a música dos seus artistas favoritos acompanhando a letra, né? Como eu já falei, você vai lá acompanhando, vai cantando, isso vai ajudar muito. Você pode ouvir podcast ou assistir vídeo, não assistir, mas escutar, né? Vídeo ou alguma coisa falando inglês, enquanto você faz as suas tarefas diárias, tipo assim, vou lavar a louça, fazer o almoço, varrer a casa, alguma coisa assim. Esse tempo que a gente chama de tempo morto, né? Sei lá, eu tô dentro de um ônibus, eu tô indo pro trabalho, eu tô, sei lá, fazendo qualquer coisa, tô esperando lá no consultório médico, assim, tô, né, de bobeira. Bota alguma coisa de inglês ali para você escutar. Isso é excelente. Você vai se cercando, né, de inglês. Quanto mais você conseguir fazer com que o inglês esteja na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, que ele esteja presente, mais fácil vai ficar. Tenta procurar também, assim, conversar, né, com colegas seus que falam inglês, com seus professores e tudo mais, porque isso também vai te ajudar. Troca o idioma do seu celular, do seu computador para inglês. Isso tudo ajuda, né? Para você criar esse ambiente aí de imersão que eu estava dizendo para você. E eu também recomendo para os meus alunos fazer o quê? Colocar alguns post-its, né? Pela casa. Eu sou básico, eu quero aprender vocabulário. Cola o nome das coisas nas coisas. Tipo, wall, outlet, sei lá, window. E vai colocando o nome das coisas. Mas eu já tenho algum... Esse aí eu já sei. Coloca algumas frases que você quer aprender, para você sempre olhar para aquilo e repetir, né? Para que você consiga realmente fazer com que o seu ambiente esteja em inglês, né? Então, assim, coloca esses post-its pela sua casa. Isso é bacana de se fazer, né? Aí você vai criando todo um ambiente, né?
fazendo aí do seu ambiente todo em inglês, e tudo que pode te lembrar em inglês. Então, assim, se você olha para cá, tem inglês, se você olha para lá, em inglês, isso vai criando esse ambiente de imersão que a gente está falando aí, para você não ter que viajar para um país de língua estrangeira. E, aliás, gente, tem gente que acha que, assim, eu só vou conseguir ficar fluente com um dia que eu fizer um intercâmbio. Você sabia que tem muita gente que faz intercâmbio que não fica fluente? Sabe o que acontece? Acontece o seguinte. Vou contar para vocês o caso do Zico. Para quem não conhece, foi um jogador de futebol, né, aqui no Brasil, muito famoso. É o seguinte, depois que ele se aposentou, ele foi ser técnico de futebol, né? E ele foi ser técnico do Japão. Aliás, teve uma das Copas aí, não sei quando, que ele era técnico do Japão e enfrentou o Brasil, né? Foi uma tensão. E eu fiquei muito surpresa ao saber que, assim, o Zico passou 10 anos no Japão, ele morou no Japão 10 anos, só que ele não falava japonês. Falei, ué, como é que uma pessoa mora 10 anos no país e não fala o idioma do país? E aí, eu tive que tirar as minhas conclusões, né? E eu fiquei sabendo que o Zico carregava intérprete para tudo quanto é lado. Ou seja, ele não precisava falar. Ele não precisava aprender. Porque tinha uma pessoa que ia entender para ele, que ia traduzir para ele, que ia falar para ele. E isso acontece com algumas pessoas que fazem intercâmbio. A pessoa vai para o intercâmbio achando que vai ficar fluente em inglês, soar como nativo e tudo mais. E aí o que acontece? Chega lá, o negócio aperta. O negócio aperta e você começa a se bandear para o lado dos brasileiros. Aí se bandeou para os lados brasileiro que está naquele país lá, você já era, filho. Você começa a falar português, e aí você esquece que você tem que praticar inglês lá, sei lá. E você não vai ficar fluente fazendo intercâmbio. Se você não se jogar numa imersão mesmo, seja na sua casa ou no país que você está, né? Você não vai ficar fluente. Tem que fazer imersão. Não importa onde você estiver. Você tem que estar imerso nesse idioma que você quer aprender. Que aqui no nosso caso é inglês, tá? Quinto obstáculo. Esse eu acho o mais fulminante. Falta de interesse. Nem todos os materiais do mundo, ou os melhores e mais qualificados professores vão fazer você aprender a falar inglês fluente e soar como nativo se você não tiver interesse. Não adianta você ter o melhor de tudo. Se você não tiver interesse, não vai. E esse é um dos motivos que mais leva as pessoas a desistir de aprender um idioma. Falta de vontade. Como é que eu faço para evitar isso aí? Né? Tipo, meu Deus, como é que eu faço para ter vontade de estudar? Estabelece o seu objetivo com o inglês. O que eu quero com o inglês de verdade? Onde o inglês pode me levar? O que eu quero conquistar falando inglês? Depois que isso estiver bem claro para você, aí na sua cabecinha, né? Estabeleça pequenas metas para você conseguir alcançar o seu objetivo maior. Então, assim, eu quero ficar fluente, soar como nativo. O que eu tenho que fazer primeiro? Primeiro eu tenho que saber os sons de inglês. Então, eu tenho que aprender os sons. Então, eu vou aprender os sons do inglês. Por quê? Isso vai me fazer ter uma pronúncia melhor. Com uma pronúncia melhor, eu vou conseguir falar melhor. Eu vou soar mais próximo dos nativos. Entendeu como é que é o, né? Baby steps, né? Um pouquinho de cada vez. Não adianta você falar assim, eu vou ficar fluente. Não. Se hoje você não sabe inglês, se você não estudou inglês, não adianta você pensar lá na frente. Você tem que pensar daqui a pouquinho. O que eu tenho que conseguir fazer amanhã, que eu não fazia hoje em inglês? O que eu vou ter que fazer até o final da semana, que eu não fazia antes em inglês? E assim você vai, de pequenas metas até você conseguir alcançar o seu objetivo maior, tá? Dessa forma, você consegue medir o seu progresso também de uma maneira mais realista. E também consegue dar passos significativos em direção ao seu objetivo. Não adianta querer abrir a perna mais do que você consegue, tá? Nossa Senhora. Vou tomar uma água aqui, porque olha, a gente viu coisa hoje, hein? Jesus! Bom, então, agora eu vou fazer aqui um pequeno resumo para você, para que fique bem claro quais são as razões pelas quais você ainda não consegue falar inglês fluente, soar como nativo, mas deveria. Então, o sistema de ensino defasado, baseado em metodologias que focam no ensino de gramática e na comunicação. 2. Traumas causados por situações que aconteceram durante o seu processo de aprendizagem de inglês e que te causam emoções negativas com relação ao inglês. 3. Dificuldade de escrever, porque em inglês
a ortografia de inglês é muito diferente da de português. Dificuldade em aprender a pronúncia, que as palavras em inglês, né? De aprender a pronúncia das palavras em inglês. Porque existem muitos sons diferentes em inglês e em português. Então, vergonha de praticar e cometer erros por ter sido zoado antes. Oh, Jesus, né? Falta de imersão. Se não tiver contato em inglês com inglês todo dia, é muito mais difícil, né? Por isso que eu falei para você se cercar de coisas que te remetam ao inglês. E, por último, a falta de interesse. Porque se você não tem um objetivo, não tem Cristo que vai fazer você falar inglês fluente, soar como nativo. Tá bom? Foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 obstáculos que te impedem de falar inglês fluente e soar como nativo, mas que você já deveria estar falando. Bom, depois de tudo isso, né, eu vou te dar a dica mais valiosa de todas para você começar com o pé direito os seus estudos em inglês. Se inscreva no meu canal no YouTube, o Teacher Carla Moraes, e ative as notificações lá para não perder as próximas aulas. E me segue no Instagram, @Teacher Carla Moraes, porque eu te ensino todos os segredos para você falar inglês fluente, soar como nativo. Assim você vai começar falando bem e bonito e do jeito que tem que ser, o mais próximo possível do som que os nativos esperam ouvir quando você falar com eles. Tudo bem? Então, eu mais uma vez vou agradecer a todos que ficaram comigo até este momento, né? Oh, muitíssimo obrigado. Então, eu deixo para vocês todos aqui o meu abraço and let's roll!